Que outros, Monique? Ótima questão. Quando nós pensamos no bullying, nós voltamos a um tempo atrás e adultos ou pessoas um pouco mais velhas falam, não, bullying sempre existiu. O pessoal de hoje em dia que é fresco. Isso. Só que hoje em dia nós temos um agravante a mais. Nós temos o cyberbullying. Então, uma coisa é a pessoa sofrer, ter os seus direitos violados, ser difamada, ser motivo de chacota, enfim, ser o alvo de piadas, de raiva, em um ambiente no face a face. Agora, nós precisamos pensar, imagina essa situação todos os minutos da vida quando essa pessoa está conectada, ampliado por uma rede que não tem fim. Então, sem limites. Sem limites. Se nós pensarmos na infância, na adolescência, onde a autoestima, a identidade está sendo criada, tá? Então, a autoestima, nós vamos melhorando e adquirindo ao longo do tempo. Uma criança, um adolescente, ele precisa muito do grupo para se sentir bem, para se sentir aceito. Seguro, confiante. Exatamente. Então, é uma série de situações. Se a gente pensar numa pessoa que já tem uma predisposição à depressão, se nós pensarmos que, como nesse exemplo trágico aqui que estamos discutindo, essa foi a gota d'água. Mas ela o que já estava já se sentindo aconteceu perturbada antes. Quando a gente fala sobre essa questão de estar acima do peso, eu trabalho muito com a questão da gordofobia. E o quanto, desde espaços comuns que não se tem para a pessoa gorda, acessibilidade, até mesmo pressão estética. Do quanto que isso a pessoa sofre discriminação e se isso foi desde muito tempo, essa tristeza, essa insegurança, tudo isso vem de longa data. O que um pai e uma mãe dentro de casa, independentemente de quem seja o responsável, muitas vezes a criança é criada pelos avós, o que esse responsável pode fazer a título de educação mesmo, no dia a dia, para, de uma vez por todas, fazer com que aquela criança entenda que não existe graça nesse tipo de piada, que não faz sentido achar aquilo uma brincadeira, de ofender o outro, humilhar o outro, independentemente da circunstância. Exatamente. Primeiro precisa ter esse trabalho de psicoeducação com os pais responsáveis. Você tocou num ponto bem importante, né? Porque, infelizmente, algumas posturas são reproduzidas do meio onde essa criança está. A criança, ela aprende a partir daquilo que ela vivencia, que ela vê, dos modelos que ela tem, bons ou ruins. Como pai, mãe responsáveis, a gente sabe o quanto que isso é delicado e é difícil, né? Mas ambos os lados, agredido e agressor, precisam ser trabalhados. Precisa ter essa possibilidade de diálogo e no momento em que acontece. Meu filho, como seria se fosse com você? O quanto que isso é ruim? Se coloque no lugar do outro. Isso, então trabalhar a empatia é muito importante e é uma tarefa árdua. Criar uma criança é fácil, educar uma criança é muito difícil. Tem que ser Nos incansável. exige muito, né? Então a importância de responsabilizar a criança, o adolescente e consequentemente o adulto por aquilo que faz. Eu trouxe aqui uma sugestão de leitura. De leitura. Esse livro aqui, eu gosto muito de trabalhar, inclusive na clínica, ele foi escrito por 3 psicólogas. E a Tartanina, esse daqui é o tesouro. A gente tem o segredo da Tartanina, que a gente trabalha a prevenção do abuso sexual infantil. E nesse aqui vai contar a história de um siri, um sirizinho que ele sofre bullying. Pelos amigos. Lá no fundo do mar também tem disso. Também tem disso. O que eu acho muito interessante é que, de uma maneira lúdica, as autoras conseguiram mostrar. Eu quero chamar a atenção para essa página aqui, disso que a gente estava falando sobre a responsabilização.
Olhem aqui, essa é a professora, essa aqui. A baleia. Isso, a baleia e a professora Ostragilda. E com os 2 tubarõezinhos que estavam fazendo bullying. Eles estão ali de castigo, recebendo a punição e refletindo sobre o que eles fizeram. Então, de uma maneira lúdica, a gente pode conversar, trabalhar com as crianças, pensar a respeito disso. Hoje a gente ainda está na quarta-feira de cinzas, talvez não tenha aula lá no colégio do bairro Cataratas hoje, mas amanhã o pessoal volta para a escola e não vai ter mais a menina lá, a que sofria bullying. Todo mundo está de luto. Como usar esse exemplo para impactar como lição? Eu acredito que, diante do acontecido, todos estão muito reflexivos. É natural que isso aconteça. Natural, com pessoas empáticas, quando a gente fala de psicopatia, não. Então, a psicopatia, infelizmente, ela é desenvolvida, é um traço desde muito cedo, desde a infância, e isso os pais não conseguem, né? Precisa ter todo um outro tipo de trabalho. Mas com crianças, com adolescentes, com pessoas que pensam, que refletem, que veem as consequências, tudo isso é muito duro, muito triste e todos estão enlutados. De alguma forma abala, a pessoa que agride, ela está reproduzindo algo que acontece com ela. Por isso que quando nós pensamos nas crianças agressoras, nos adolescentes agressores, a gente precisa pensar o que está acontecendo com essa criança que ela está reproduzindo esse ato. É um caso a ser estudado também. Isso. A gente lamentou muito a história do australiano de 9 anos, que é um anãozinho e chegou para a mãe e disse: eu preciso de uma corda, eu quero me enforcar, eu não aguento mais, é tanta pressão, gente zoando da minha aparência. Agora, né, as pessoas têm levado, inclusive, ele tem feito muito sucesso de alguma maneira, é muita comediante, levando ele para Disney, ele entrando em jogo de beisebol, todo mundo comovido e tentando ajudar de alguma maneira, mostrar para ele que a vida pode ser diferente, muito feliz, mesmo que ele seja não igual à maioria. Exatamente. Essa visibilidade é muito importante, né, Vanice? É muito importante. Ali é quando ele pede para a mamãe, né, dar um jeitinho de ajudá-lo com uma corda para ele pôr fim à vida dele, porque está insuportável. Quando nós pensamos nessa questão específica de se ferir, de se fazer mal, nenhum ser humano quer se ferir ou se fazer mal. Todas as pessoas que tentam é o último período de angústia e de desespero. Então, quando a gente olha para isso, pensa o quão insuportável estava essa carga de sofrimento. Né, e nem com remédio resolve esse dilema, porque essa menina ela já vinha sendo medicada por conta da depressão. E foi justamente com os remédios que ela se suicidou, porque tomou uma dose exagerada. É todo um tratamento. Então, o que precisa? Depressão tem tratamento, a maioria dos casos nós temos uma boa evolução. Tentativa de suicídio, 90% dos casos, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos chance de salvar, 10% dos casos somente que não, de intervir antes. Tratamento medicamentoso é importante, sim. Tratamento psicoterapêutico, então o processo de psicoterapia. Mas o que é bem importante, além disso, o ambiente. Quando se trata de criança e adolescente, a gente precisa pensar quais são as relações que essa pessoa tem. Relações de apoio, relações saudáveis. De amor, de carinho, isso, de compreensão. Nós temos casos em que existe tudo isso, mas ainda tem a escolha da própria pessoa. Então, é um conjunto complexo, mas que
nós precisamos pensar, trazer à tona esse assunto para justamente pensar o que eu posso fazer, eu enquanto cidadã, enquanto pessoa, enquanto professora, enquanto... O que eu posso fazer para melhorar? Por quais outras razões as pessoas sofrem bullying? O que aparece lá no teu consultório de reclamação nessa linha? Tudo aquilo que é diferente. Nós estamos num momento sócio-histórico de muita pressão estética, vários tipos. Eu disse isso, momento sócio-histórico, mas acredito que isso sempre teve um padrão, né? E quando nós pensamos num padrão, seja de beleza, seja um padrão intelectual, financeiro, é muito complicado porque não existe, as pessoas são diferentes. Até em relação a gênero, homossexualidade. Exatamente. Então, o que nós percebemos? Que profissionais da saúde mental, dentro da psicologia, quanto mais fortalecida estiver a autoestima desse sujeito, mais empoderada a pessoa estará. Ou seja... Para se defender por conta própria, se for preciso. Exatamente. Todo mundo aponta o dedo, todo mundo fala isso ou aquilo, mas eu sei quem eu sou. Essa é uma grande diferença. Autoconhecimento, trabalhar com força total desde sempre. Exatamente. Só que isso é uma construção desde a infância. Por isso, quando pensamos em crianças e adolescentes, temos um público mais vulnerável. E é legal, nos bastidores antes, a Monique deixou claro para mim que trabalhar a autoestima não é só para a criança se defender do bullying, é para automaticamente ela também não fazer, né, isso com o outro. Perfeito. Então, é a chave. Quando a pessoa se sente segura, quando a criança se sente segura, ela não precisa humilhar ou fazer com que o outro se sinta mal para que ela se sinta bem. Se a gente pensar isso na nossa vida adulta, em todos os ambientes, o ser humano, quando a gente está empoderado, quando a gente está de bem com a gente mesmos, se sentindo bem, cuidando da própria vida, a gente não tem tempo de cuidar da vida. Se achando o máximo, vai... Exatamente. Diminuir o outro para quê? Não tem razão. Isso é falta de autoconhecimento e autoestima. Então, significa aí que essa pessoa que agride também sofre. 3 sinais básicos de depressão, só para as pessoas ficarem em estado de alerta, analisando dentro de casa, os amigos no colégio e já darem um empurrãozinho para ir para o psicólogo ou para o psiquiatra. Ótimo. Agora você me apertou. Vamos pensar aqui. Porque são vários, gente? Né? Porque são vários e nem sempre a pessoa tem cara de depressão. A pessoa muitas vezes ela pode ter a doença, pode estar adoecida de longa data. Mas ela vai a festas, ela trabalha, ela se maquia, às vezes ela ri, mas a hora que ela está sozinha, em casa, quando ela está fora dos olhares, aí ela consegue ser ela mesma e viver a tristeza. Então é como uma máscara de dor, uma máscara cinza. Então isso é muito complicado. Mas o que nós precisamos ficar atentos? Perceber as mudanças bruscas de comportamento, principalmente se pensarmos na criança, no adolescente. Birra, regressão a fases anteriores, enurese, ecoprese, voltar a fazer xixi na cama, voltar a fazer cocô na cama, fazer manha, se jogar no chão, birra. Quando toda criança faz birra, né? Depende ali da idade. Mas quando você vê que isso está além do normal, o que está acontecendo? O que essa criança está querendo mostrar? Tem alguma coisa que não está bem. Pode ser um pedido de ajuda, de socorro. Um pedido de ajuda. Né? No adolescente, o ensimesmamento, a automutilação, né? A pessoa fazer mal para si, o isolamento, a tristeza... então, tudo isso acaba dando dicas. O alcoolismo, o uso de drogas até. Muito. Pode ser. Muito. Obrigada, Monique. Obrigada a você. Muito importante falar desse tema. Eu agradeço muito, muito mesmo, porque se os próprios familiares ali da vítima têm dito, olha, por favor, falem mais sobre isso, mostrem para outras famílias, para que ninguém mais passe por um episódio assim, né? A gente também tem que fazer a nossa parte, missão do nosso Viva Bem.